Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estaremos lendo do versículo 1 até o 4. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Evangelho do Senhor. Senhor, damos-te graças pela instrução da tua palavra que é viva e é poderosa para confrontar, para sondar os nossos corações. Tua palavra que nos traz instrução, repreensão, correção e transformação para os nossos corações. Que tu fales conosco nesta manhã, por meio da exposição da tua palavra, e conforme a nossa vida e adeque a nossa vida mais e mais à tua vontade, aos ensinamentos de teu Filho Jesus Cristo. E que ao sermos assim ajustados a uma vivência conforme os ensinos do Senhor, tu possas ser visto através de nosso viver, de nossas ações, e tu sejas glorificado no nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Já fazem 3 anos que deste púlpito vem sendo feito exposições a respeito do que é, ou do tema Corandel, viver a vida inteira diante de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Nos 2 últimos anos temos enfocado as nossas exposições na perspectiva do que é viver debaixo da autoridade de Deus. E para isso, tomamos o Sermão do Monte como texto base para essas exposições que nos mostram o que é viver sob a autoridade de Deus. Muito já foi visto desde o ano passado, que viver sob a autoridade de Deus, portanto, viver esse sermão, os ensinamentos desse sermão, é somente para discípulos de Jesus, aqueles que se arrependem dos seus pecados, renunciam a si mesmo e renunciam às coisas por amor a Jesus. Somente para discípulos de Jesus, que são pessoas que têm o coração disposto a aprender e a praticar aquilo que ele tem ensinado. Já foi vastamente exposto também o sermão, mostrando
o caráter ou as características do discípulo de Jesus, as virtudes que compõem o caráter do discípulo de Jesus por meio das bem-aventuranças. Já fizemos, nós, o Corpo de Pastores, várias exposições na sequência do Sermão do Monte, mostrando a influência do caráter e da obediência do discípulo no mundo, como sal e luz. E também exposições que mostraram que a justiça do discípulo ou a prática de obediência do discípulo de Jesus é e deve ser uma prática de obediência à lei de Deus, mas de uma forma superior às demais pessoas e de uma forma superior a qualquer grupo religioso que se diz conhecedor e praticante da lei de Deus. A prática da justiça do discípulo tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Vários sermões foram expostos aqui, a partir de Mateus capítulo 5, versículo 17, até o versículo 48. E nós começamos agora uma nova sessão do Sermão do Monte, uma nova sessão que continua falando ainda dessa prática ou dessa justiça superior do discípulo de Cristo, mas mostrando agora que essa prática de justiça do discípulo deve ser superior quanto aos atos de piedade, e não somente quanto aos atos de obediência à lei moral, quanto aos atos de justiça religiosa. A prática do discípulo tem que ser de uma justiça superior. Essa sessão nova começa aqui no capítulo 6, onde o discurso começa no versículo 1 com um princípio geral. Jesus estabelece um princípio geral da justiça do discípulo, dessa justiça que deve ser superior. O princípio é uma advertência para não praticarmos egocentricamente a nossa justiça de piedade. E uma advertência sobre a consequência de desobediência a esse ensino de Jesus. Então ele estabelece esse princípio geral no versículo 1 do capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Sobre isso já falamos na semana passada. Sobre essa advertência a uma prática de justiça não egocêntrica. E sobre a consequência da desobediência a essa advertência. A partir do versículo 2, nessa seção do sermão, até o versículo 18, o Senhor Jesus, ele toma 3 exemplos da justiça religiosa ou dos atos de piedade cristã, ou do discípulo. Ele toma 3 exemplos. A oração, em primeiro lugar, a esmola, depois a oração e depois o jejum. Ele pega essas 3 práticas de piedade como exemplo para aplicar particularmente em nossa vida e na vida dos discípulos como devemos exercer essa prática de piedade superior. E fica claro isso no texto. Observe aí, capítulo 6, versículo 2. Jesus disse: quando, pois, deres esmolas. Aí nós temos um conectivo, pois Jesus está ligando o que ele falou anteriormente ao que ele vai falar em seguida. Quando, pois, ou pois, quando deres esmolas. Versículo 5, ele vai dizer: e quando orares. No versículo 16, ele vai dizer: quando jejuares.
ou jejuardes. E é interessante que no grego lá tem um conectivo também, rotandé, e quando, aqui está omitido na tradução, mas fica claro que os 3 exemplos que ele está usando em conexão com o princípio geral que ele estabeleceu. Então ele toma 3 exemplos para aplicar isso na vida dos discípulos de Jesus. Como obedecer a sua advertência? Como praticar os atos de justiça? E é interessante observar também que esse texto, ou essa sessão, ela tem um esquema de exposição ou de redação muito claro, seguindo uma lógica muito bem definida. Nos 3 exemplos que Jesus usa, em cada um deles ele vai seguir o mesmo padrão e o mesmo esquema expositivo lógico. Primeiro, em cada exemplo, ele faz agora uma advertência específica a respeito de como não devemos praticar a nossa justiça religiosa. Ele vai dizer: quando deres esmola, não façam como os hipócritas. Quando orardes, não façam como os hipócritas. Quando jejuardes, não faça como os hipócritas, que fazem isso com o objetivo de serem vistos, aplaudidos, glorificados pelos homens. Ele dá uma advertência específica em cada caso. Segundo, em cada exemplo, ele vai fazer uma garantia. Se vocês desobedecerem essa advertência, eu garanto que vocês vão receber somente o aplauso dos homens. Essa é a única recompensa que vocês vão fazer. Ele diz: não pratique a esmola, nem o jejum, nem a oração para serem vistos. Do contrário, aí ele usa essa expressão que é uma garantia. Do contrário, ou seja, caso vocês não obedeçam essa advertência, eu garanto que vocês só receberão essa recompensa, somente o aplauso humano. Nos 3 exemplos, ele segue esse padrão. Observe aí o texto. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 5. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. No caso da oração. Versículo 16. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. No caso da não obediência, a advertência com relação às práticas de piedade. Outra coisa que nós podemos observar, que é comum nos 3 exemplos que ele usa, é que Jesus também vai nos instruir sobre o modo correto de nós praticarmos os nossos atos de piedade, ou praticarmos a nossa justiça piedosa, religiosa. Ele vai agora dar instrução. Nos 3 casos ele dá instrução. Vamos lá, observe. Versículo 3 do capítulo 6. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Então ele dá instruções sobre como nós devemos praticar esses atos de justiça piedosa. E por último, nos 3 exemplos que ele usa para aplicar o princípio geral,
ele vai garantir que, se nós obedecermos à sua instrução, ele garante que os nossos atos de piedade feitos em secreto será visto pelo Pai e será recompensado pelo Pai. Nos 3 exemplos, ele também nos dá essa certeza. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 4, capítulo 6. Versículo 6, capítulo 6. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 17. Ou melhor, 18. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Observem, muito bem estruturado e claramente definido. Portanto, é óbvio que Jesus agora pega esses 3 exemplos para aplicar o princípio geral que ele estabelecera antes. Como devemos praticar os nossos atos de justiça? Como deve ser essa nossa justiça superior? E qual a consequência de não obedecermos à sua instrução? Ele pega cada exemplo para nos mostrar isso. Portanto, eu quero me limitar hoje, ou propor como subtema do tema que já foi proposto anteriormente, porque o tema geral eu propus o seguinte, que Jesus está falando aqui, Jesus está nos advertindo para não praticarmos a nossa justiça de forma egocêntrica e nos advertindo sobre a consequência disso. Esse é o assunto geral. Agora ele vai nos dizer como não praticar e como praticar cada um desses atos de piedade. E mais uma vez vai nos garantir que haverá recompensa para isso, dos homens somente ou de Deus. E o meu texto hoje é somente esse. Próxima semana, outro pastor fará a exposição a respeito do segundo exemplo, a oração. Mas hoje, o meu exemplo é sobre como não praticar e como praticar os atos de piedade, está relacionado com a esmola. E Jesus disse: quando, pois, deres esmola, ele começa a aplicação do princípio dizendo, quando, pois, deres esmola. Observe, Jesus não disse, se você der esmola. Jesus começa a instrução e sua advertência, ou aplicação prática da sua advertência geral, no que diz respeito à esmola, como nos outros casos, ele já começa tomando isso como fato certo na vida dos discípulos. Quando, pois, deres esmola. Jesus pressupõe, e Mateus, ao ensinar a sua comunidade com o discurso de Jesus, também pressupõe que discípulos são pessoas que dão esmola. A palavra esmola, que aparece no texto aqui, no grego, é elemosinen. Elemosinen é traduzida aqui como esmola, mas literalmente elemosinen significa uma prática de misericórdia, ou um ato de misericórdia para com o necessitado. E é isso que é a esmola, é um ato de misericórdia para com o necessitado, para com o pobre. Isso é esmola. Eu sei que essa palavra esmola tem uma conotação pejorativa em nosso tempo, mas a ideia aqui é de que Jesus pressupõe, e Mateus escrevendo para a sua comunidade, pressupõe também com os ensinamentos de Jesus, que discípulos são pessoas que agem misericordiosamente, ajudando os necessitados materiais, sobretudo. Aqui a ideia aqui também é de misericórdia para com os necessitados materialmente.
Quando, pois, deres esmola. Portanto, discípulos de Jesus, cristãos, praticam a justiça dos atos de misericórdia. Eles praticam. E se uma pessoa não faz isso, se ela não faz isso, ela tem que olhar para dentro de si mesma e se perguntar: será que eu estou sendo o mesmo discípulo de Jesus? Porque Jesus toma como certo que os discípulos darão esmola, praticarão uma esmola. E isso, queridos, não tem nada a ver no discurso de Jesus, em nenhum momento, com a condição econômica e social da pessoa. Tem a ver com o fato de ser discípulo. E sendo discípulo, não interessa se ele é pobre ou se ele é rico. Ele sendo discípulo, ele vai ajudar os necessitados. Mas pastor, até o pobre? Sim. Até o discípulo pobre. Até o discípulo de uma condição econômica e social menos privilegiada. Até ele, aos olhos de Jesus, tem o dever de ajudar quem está precisando tanto quanto ele, ou talvez mais do que ele. Lembrei-me agora da frase de Lutero, falada, se não me engano, pelo pastor Tarcísio, um dos cursos da CEBI. Ele citou a frase de Calvino: nós sempre somos ricos de alguém e sempre somos pobres de alguém. Não existe ninguém tão pobre que não possa, de alguma maneira, em alguma medida, ajudar. Não existe. Às vezes essa ajuda já recebeu ajuda, mas chega outro precisando de ajuda, come aqui comigo. Eu me lembro da história de um pastor que no campo missionário, passando muita dificuldade, ele ganhou de um dos membros da igreja um frango. E ele disse para a esposa: querida, agora a gente vai partir esse frango em vários pedaços e vamos comer frango durante a semana inteira. Aí chega um grupo de irmãos necessitados, e ele disse para a esposa: querida, lá se foi o nosso frango. Ele teve que partir o frango com quem estava precisando. Praticar ato de misericórdia ou ajudar o necessitado tem a ver não com nossa condição social e econômica, mas tem a ver com a nossa identidade, com aquilo ou quem nós somos. Tem a ver com o fato de que somos discípulos de Jesus. E Jesus foi misericordioso. Jesus foi doador. E mais ainda, Jesus disse nesse sermão que os discípulos são misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos. Discípulos de Jesus são misericordiosos. Essa é uma das virtudes, do caráter do discípulo. Ele é misericordioso. Tem a ver com isso. E não com o fato da gente ser rico ou ser pobre. Da gente estar vivendo uma condição econômica muito favorável ou desfavorável. Não tem a ver com isso. Tem a ver com quem nós somos. Discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. Ele foi generoso, doador, se compadeceu do necessitado. Nós, como seus discípulos, temos que imitá-lo. Ele disse que essa é a característica do discípulo, ser misericordioso. Então nós temos que ajudar o necessitado. É óbvio que nós vamos ajudar de acordo com a nossa condição. A condição daquele pastor era só repartir o frango, mas era a condição dele, eu reparto. Isso tem a ver com quem nós somos, não com a nossa condição social e econômica. E nesse sermão, Jesus disse que os discípulos são filhos do Pai Celeste.
E que o Pai Celeste é bom até para com os ingratos e maus. Se o nosso Pai é um Pai misericordioso e é um Pai bom, e nós somos como discípulos filhos de Deus, isso tem a ver com quem a gente é. Eu sou discípulo de Jesus, tenho o caráter de Cristo, eu sou filho de Deus, então eu vou imitar o meu Senhor, o meu Mestre, eu vou imitar o meu Pai, eu vou obedecê-lo. Então Jesus utiliza o primeiro exemplo da esmola, já dizendo, quando pois deres esmola, pressupondo, já tomando como fato certo, de que os discípulos agem assim. Eles são misericordiosos, eles agem assim, eles vão agir assim. E eu tenho visto isso na vida de pessoas com quem eu convivo, pessoas que têm as suas limitações financeiras, pessoas que vivem no aspecto financeiro pela fé, são trabalhadores e tudo que eles ganham, o que eles ganham não é suficiente para atender todas as demandas da sua família. Mas, se alguém necessitado bater na sua porta, não deixa de ajudar. Eu tenho visto isso, exemplo, bem de perto, misericordiosas, generosas, e às vezes sendo generosa, com pessoas más, indignas, não só com pessoas dignas. Então Jesus começa a sua instrução sobre como praticar a nossa justiça religiosa, a nossa justiça de piedade. O primeiro exemplo que ele já toma dando como certo, discípulos farão isso. Não é se, não é uma questão de opção. Talvez você faça, se um dia você... Não é optativo. O bispo Riley diz que Jesus nos confronta com essa expressão e até condena o nosso egoísmo mesquinho. O nosso egoísmo mesquinho. Porque é o nosso egoísmo mesquinho que nos faz achar que a gente não tem o suficiente que possa dar um pouco. É o nosso egoísmo mesquinho. A gente é tão egoísta, diz, não, eu estou precisando de ajuda, eu não posso dar ajuda. Discípulos fazem isso. Comunidade de discípulo faz isso. Uma comunidade organizada, de discípulos organizada, faz isso. Deve fazer isso. Uma igreja que recebe o dízimo dos fiéis, deve ajudar os necessitados. E eu quero dizer para vocês que, a despeito de todo o perrengue, de toda a dificuldade que a gente tem para administrar os parcos recursos que vêm às nossas mãos para atender às demandas dessa igreja, a despeito de tudo isso, nós acreditamos que parte dos recursos que vêm dos fiéis tem que ser destinado a irmãos que estão passando por grandes necessidades. E, na verdade, nós fazemos um extremo esforço para ajudar qualquer pessoa que bate à nossa porta pedindo ajuda. Desde o ímpio que chega aqui precisando de um abrigo, porque não tem onde morar. Uma pessoa que chega aqui dizendo que precisa resolver a sua situação como imigrante em nosso país. De um irmão, não um estranho, mas de um irmão aqui que chega dizendo, eu preciso de ajuda para uma finalidade específica e eu não tenho recurso agora. Nós estamos feitos das tripas coração para ajudar essas pessoas. E lamentamos não poder ajudar mais. Lamentamos não poder ajudar mais. E lamentamos que a nossa incapacidade
se deva à infidelidade, infelizmente, de muitos irmãos em serem, pelo menos, dizimistas. E Jesus não está falando aqui, de modo particular conosco, de dízimo, não. Eu estou aplicando esse ensino de Jesus à igreja organizada, ou uma comunidade organizada que recebe recurso de cada um dos irmãos e aplica esse recurso para ajudar o necessitado. Uma comunidade, uma igreja tem que fazer isso também. É isso que eu estou dizendo. Jesus não está falando aqui de dízimo. Que eu devo pegar o meu dízimo, em vez de entregar na igreja, ajudar o necessitado. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dízimo, você traz para o Senhor e entrega no altar dele. E quem tem a responsabilidade de administrar o seu dízimo não é você. Quem tem a responsabilidade são os ministros que ele ordenou para isso, e não você. Agora, os ministros que ele ordenou para isso têm a responsabilidade de administrar, ajudando o necessitado. Ajudar necessitado não tem a ver com a condição econômica, nem mesmo da igreja. Mas é óbvio que nós não vamos poder ajudar todos. Porque ajudar ao necessitado, Jesus toma como fato, não somente por causa da nossa condição como discípulo, da nossa identidade como filho de Deus. Jesus toma como certo, porque Jesus pressupõe que discípulos obedecerão à lei de Deus. Os discípulos obedecerão à lei de Deus. E a lei de Deus ordena que a gente faça isso. Tome só como exemplo, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 7. Vejamos o que diz a lei de Deus. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes, lhes abrirá de todo a mão, e lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Versículo 10. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para com o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. É a ordenança do Senhor. Emprestar e dar livremente. Jesus já ensinara isso aqui nesse sermão. Que nós devemos dar a quem pede emprestado. E nós devemos dar livremente a quem pede uma doação mesmo, e não somente um empréstimo. Devemos dar, segundo a nossa condição. É óbvio que Deus não exige que eu dê mais do que eu posso. Mas a questão é que, normalmente, nós podemos mais do que imaginamos. Então, Jesus toma como certo. E discípulos fazem isso. Você tem sido uma pessoa generosa? Você tem sido
uma pessoa misericordiosa, que se compadece do necessitado e que ajuda de acordo com as posses que Deus te deu, com a condição que Deus te deu, independente de qual seja ela, você tem se compadecido do outro. Se isso tem acontecido conosco e nós temos ajudado ao necessitado, praticando a misericórdia, nós somos discípulos de Jesus. Agora, se o nosso coração se fecha para isso, no nosso egoísmo mesquinho, a recomendação de Jesus nesse sermão é outra para nós. Arrependa-se. Arrependa-se. A recomendação de Jesus não é nem só sobre como praticar de maneira correta, é arrependa-se para que você venha praticar, arrependa-se, renuncie essas coisas que você tanto se apega, renuncie esse seu materialismo, esse seu egoísmo, renuncie a si mesmo, renuncie às coisas, renuncie um pouco do conforto, renuncie esse seu padrão que você quer viver, que às vezes está além da sua condição, renuncie. Viva um padrão de vida mais simples, para que você tenha o que é necessário e ainda possa ajudar o outro. Porque aqui está uma realidade, irmãos. Muitos de nós não podemos ajudar, não é porque não temos, é porque nós temos sido maus administradores, temos gastado mais do que o Senhor tem nos dado, por causa do nosso egoísmo mesquinho. A gente transforma desejos em necessidades. E às vezes estamos tão atolados em dívida, que se torna meio difícil a gente ajudar alguém. Mais difícil. Não impossível, mas se torna mais difícil. Arrependa-se. Renuncie. Discípulos renunciam. Discípulos ajudam o necessitado. Uma igreja bíblica, uma comunidade de discípulos ajuda pessoas necessitadas. Exerce ministério de misericórdia. Uma igreja que não faz isso, não é uma igreja de discípulos de Jesus. Uma pessoa que não faz isso, não é discípulo de Jesus. Agora, ao nos dar a instrução, ou a nos fazer a advertência específica, Jesus não somente toma o fato como certo, Ele nos instrui sobre como fazer. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então é fato que vocês vão dar esmola. Isso aqui é certo. Agora, a questão é, não só façam o que é certo, o que o discípulo faz, exerçam essa justiça, essa prática de piedade de uma forma superior. Exerça essa prática de piedade de uma maneira diferente dos demais religiosos, ou diferente de todas as demais pessoas. Não façam isso para receber aplausos. Não façam isso como uma representação teatral para mostrar aos outros o quanto você é misericordioso, para mostrar aos outros o quanto você é piedoso, para atrair o olhar das pessoas para você. Jesus disse: não faça isso com essa intenção, não faça isso com esse propósito. A advertência de Jesus é quanto a fazermos o que é certo, as práticas de justiça e de piedade, com a intenção certa. Com a intenção certa. E a intenção certa não é receber aplausos das pessoas. Em outras palavras, está dizendo: pratique
esse ato de justiça piedoso, o exercício da misericórdia, o dar esmola, pratique isso, não para fazer publicidade ao seu respeito. Nós vivemos numa época em que é muito comum se postar, fazer público os nossos atos. Temos que ter cuidado. Se ajudarmos alguém, socorrermos alguém, a gente não precisa colocar no WhatsApp, a gente precisa colocar no Facebook, ajudamos tais pessoas. Não, Jesus está condenando essa prática de publicar. Não faça publicações que chame a atenção para você mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Obviamente, eu já disse, Jesus não está proibindo a gente de atender uma convocação pública como igreja, de ajudar um necessitado. Jesus não está proibindo isso. Mas Ele está proibindo a gente até de fazer isso para chamar atenção para nós mesmos, para receber aplausos. E é fácil a gente criticar aqueles hipócritas, e os hipócritas aqui no Evangelho de Mateus são os fariseus. É fácil a gente criticá-los. Mas a questão aqui não é só uma crítica ao comportamento dos fariseus. Jesus está fazendo isso, fez isso com seus discípulos, e Mateus escreveu à sua comunidade esse discurso de Jesus para corrigir a atitude e o problema da sua comunidade, para corrigir os nossos problemas. Porque a gente se pega fazendo isso, fazendo publicidade dos nossos atos piedosos. A gente se pega fazendo isso. Quer ver um exemplo? Quando, numa convocação pública para ajudar um necessitado, que se pede para contribuir com tal valor, a gente faz questão de mostrar para todo mundo que a gente está fazendo a contribuição de maior valor. Alguém pode contribuir com R$1.000, a gente levanta R$1.000. Não, se você for fazer isso no coração, Senhor, eu vou contribuir com esse valor. Aí vai em secreto e faça a sua contribuição. A convocação foi pública, mas não precisa publicar o ato. Quer ver como a gente faz muito isso? Aqui não é o hábito, mas em igrejas que se dão testemunho. Igreja que se dá testemunho. A gente faz publicação dos nossos atos de piedade, publicamente. Eu ajudei tantas pessoas, eu me peguei, falei assim, meu Deus do céu, e já pedi perdão a Deus. Ao estudar esse texto, e ao ser sondado por esse texto, o Senhor me mostrou que em alguns momentos eu estava fazendo isso. Quando eu dizia, olha, eu já tenho tantos % do meu patrimônio para construir igreja, para missões. Quando eu digo isso, eu falei, meu Deus do céu, está aí eu me autopublicando. O nosso coração gosta de ostentar. A gente gosta de ostentar. Ostentação é natural do coração pecaminoso. Ostentar a nossa espiritualidade, a nossa piedade, nossas posses materiais, ostentar a beleza. Toda pessoa que tem em abundância algum recurso, algum tipo de riqueza, gosta de ostentar. É natural do coração.
Mas Jesus está dizendo: não, não ostente, não publique. Não publique. E aqui, pastor, você está dizendo então que a gente não pode fazer publicidade de nada? Não, eu estou dizendo que o que Jesus disse, que nós não podemos fazer publicidade de nossos atos piedosos. É isso que eu estou dizendo, e é isso que Jesus disse. Que a gente não deve fazer publicidade. Porque a ostentação é natural do nosso coração. Jesus está dizendo para a gente não fazer isso, porque quando a gente pratica os atos piedosos, com o objetivo de fazer publicidade ao nosso respeito, quando nós fazemos isso, nós não estamos agindo como discípulo, nós estamos agindo como hipócrita, como um ator, alguém que está representando um papel. E óbvio que para um ator que está representando um papel, a gente sabe que ele está representando um papel. E é óbvio que para um ator que está representando um papel, é normal se dar aplauso. Mas quando a gente está praticando uma coisa real, ordenada por Deus, que é legítima, atender o necessitado, quando a gente faz isso e perverte esse ato de justiça, egoisticamente para chamar a atenção de nós mesmos, isso é terrível aos olhos de Deus. Isso é terrível aos olhos de Deus. Porque a gente usou as coisas santas, ordenadas por Deus, para nos ostentar, para chamar a atenção para nós mesmos, para nossa própria glória e não para a glória de Deus. Isso é terrível. Mas o nosso coração pecaminoso é capaz de degenerar as coisas santas de Deus. Por isso Jesus nos adverte seriamente: olha, cuidado, cuidado para vocês não fazerem isso. É comum a gente fazer publicidade ao nosso próprio respeito, até nas conversas informais. A gente contar vantagem sobre nossos atos de piedade. Ajudei tantas pessoas, dei não sei quanto para aquele. Jesus disse: não faça isso. Cuidado com isso. Isso te assemelha a um fariseu hipócrita. Isso torna você um hipócrita e não um discípulo. Mas Jesus não somente diz, nos adverte sobre como não fazer. Ele nos adverte sobre como fazer. Então, pratique os seus atos piedosos, pratique as suas esmolas. O fato de termos uma intenção errada não significa que devemos parar de fazer. Jesus disse: não pare de fazer. Não, faça. Mas corrija a sua motivação, corrija a sua intenção. Faz o seguinte: dê a sua esmola em secreto. Mas não somente não publicando para os outros, não chamando a atenção dos outros. Não publique a sua ajuda nem para você mesmo. Tu, porém, quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. O que Jesus quer dizer com isso? Quando você der a sua esmola, quando você ajudar um necessitado, depois que você fizer isso, olha, não fique mais pensando nisso, não. Não fique ocupando o seu pensamento agora com o seu ato, não. Esqueça isso, ignore isso. Você deu, ignore. Depois do ato de dar, ignore. Porque algumas pessoas publicam, depois ficam fazendo publicidade para si mesmo. Eu dei tanto. E ficam ali se deleitando em sua própria generosidade. Eu estou bem. Não sou como os demais fariseus. Eu dou as minhas esmolas. Eu ajudo os necessitados. Olha, que coisa boa. Fica se deleitando e se autoglorificando. Não é para atrair o olhar dos outros
e receber a glória dos outros. Mas Jesus disse: olha, cuidado, não só em fazer isso perante os outros, cuidado com o seu próprio coração. Não faça do seu coração o seu público. Porque se nós fizermos do nosso coração o nosso público, nós vamos representar, mesmo no secreto, nós vamos representar para nós mesmos. E lembram a oração do publicano? Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Graças te dou, ó Pai, que eu não sou como esses demais pecadores, esses demais homens, roubadores, ladrões. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não sou como os demais, se autoglorificando. É isso que Jesus está proibindo. Quando você fizer isso, não fique depois se deleitando em sua própria generosidade. Não, o ato de justiça não é para a nossa própria glória, quer ela venha dos outros, quer ela venha do nosso próprio coração. O ato de generosidade não é um ato de autossatisfação e autoglorificação, é um ato de automortificação. É de mortificação. É um instrumento de Deus para quebrar a nossa vaidade, o nosso egocentrismo, a nossa mesquinhez, e não para a gente ficar. Não faça publicidade para os outros, nem faça publicidade para você mesmo. Não faça. Agora, ajude o necessitado para Deus. Faça isso para Deus. Faça isso para ser visto por Ele. Faça isso para agradá-lo. É o que Jesus está dizendo. Faça de Deus, o Pai, faça dele, usando a figura do teatro, faça dele o seu público. Que a única plateia que esteja vendo os seus atos seja Deus. Mesmo que você fizer publicamente, mesmo que você fizer secretamente, Deus, faça para Deus. E Jesus garantiu, e teu Pai, Ele vai ver. Ele verá o que você está fazendo. Não passa despercebido aos seus olhos. E não somente isso, Ele vê o secreto do nosso coração, Ele vê. O mais profundo, nada está escondido aos seus olhos. Ele vê. Ele tudo vê. E Ele nos recompensará. Não vou falar sobre a recompensa, porque já falamos sobre isso no sermão passado. Ele nos recompensará. Se fizermos os nossos atos de justiça, ordenados por Deus, com a intenção certa, do modo certo, Ele nos recompensará. E que essa recompensa de Deus nos estimule a fazer. Agora Ele disse também, se você fizer isso para receber aplausos, já recebeu. Você já recebeu. Por isso que Paulo disse na carta aos Coríntios, que alguns de nós, quando chegarmos no céu, seremos salvos como que pelo fogo. Todas as nossas obras serão queimadas. As obras de alguns de nós serão palha, serão madeira. Somente as obras que são feitas para a glória de Deus resistem ao juízo de Deus e recebem a recompensa de Deus. As demais
são queimadas. Sem contar que, muitas vezes, quando nós fazemos obras piedosas para ser visto pelos outros e aplaudido pelos outros, e não recebemos os devidos aplausos, ou o aplauso que nós gostaríamos de receber, a gente desiste de fazer. Tem muita gente desistindo de fazer o bem, porque não está recebendo o aplauso que deveria, ou como deveria. Então eu não faço mais. As pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem, né? Não vou fazer mais não. Alguns até tiram a vida por causa disso. Eu tenho me doado, me sacrificado, me matado, sacrificado tudo, para quê? É melhor morrer. É melhor morrer. E alguns morrem mesmo. Nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Qual a natureza dessa recompensa? Jesus não diz claramente, mas haverá uma recompensa. Eu gosto da ideia de que a recompensa tem a ver com o cumprimento dos fins, o cumprimento pleno dos fins a que esses atos de piedade se propõem. Os atos de piedade são o quê? São instrumentos de Deus. Para quê? Para nos aproximarmos mais dEle, para mortificar o nosso coração, para nos transformar mais à semelhança de Cristo. Então, se os instrumentos são para esses fins, e eu faço da maneira de Deus, na lógica então, qual é a recompensa? Eu estarei mais próximo de Deus. Qual é a recompensa? Eu estarei mais morto para mim mesmo. Qual é a recompensa? Eu serei mais e mais semelhante a Cristo. A recompensa é a consumação do fim do ato de piedade. Os atos de piedade são instrumentos. Oração é instrumento de graça. Vimos isso? Dar esmola é instrumento de graça, de mortificação, de demonstração de amor ao próximo. Então, quanto mais eu faço, e faço com a motivação certa, mais o meu coração vai crescer em amor para com o próximo. O Pai recompensa. E às vezes essas recompensas, né, estão já aqui, de alguma forma já estamos experimentando parte delas aqui em nosso coração. Portanto, vamos praticar os nossos atos de justiça, de piedade, mas de modo superior. De modo superior. Para a glória de Deus. E não para a nossa autopromoção. Para a nossa própria glória. Vamos praticar como autênticos discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. E não como hipócritas. Pessoas que estão fazendo usando os atos de piedade como fachada, para representar um papel perante as pessoas, a fim de receber aplauso. Vamos praticar as coisas certas, do modo certo. As coisas certas, com a intenção certa. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. Senhor Deus, sonda o nosso coração
e continua sondando o nosso coração com a Tua palavra. E que no dia a dia não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos, nessa confrontação, conduzidos pelo Senhor ao arrependimento, à mudança do nosso coração e à mudança dos nossos comportamentos. Que sejamos transformados mais e mais à imagem do Seu Filho. Ó Deus, e que Tu sejas, pela nossa vida de prática de justiça, Tu sejas glorificado. E que a nossa fé seja aumentada de que o que fazemos, aquilo que o Senhor manda que façamos, do modo que o Senhor manda que façamos, com o propósito que o Senhor manda que façamos, que nós sejamos cheios de convicção de que o Senhor vê e que o Senhor nos galardoará, nos recompensará. E que o desejo de agradar o Senhor mova os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.